O foragido, ele tem direito tanto no processo de conhecimento quanto no processo de execução. E eu vou contar um caso que aconteceu aqui no escritório, que eu usei essa tese aqui do STJ. O cliente me procurou aqui no escritório e queria que eu fizesse uma revisão criminal para ela. Ela havia sido condenada num tráfico de drogas a uma pena de 5 anos e 10 meses no regime semiaberto. O processo dela já estava praticamente encerrado, transitado em julgado, e com isso foi expedido o mandado de prisão no semiaberto para ela iniciar o cumprimento da pena dela. Eu analisando o caso dela para ajuizar uma revisão criminal, eu adotei uma outra estratégia que viabilizaria e seria mais rápido para ela. Então eu usei essa tese do STJ. O que eu fiz? Ela tinha uma condenação já definitiva, só que ela guardou o processo todo em liberdade. E para discutir direitos da execução, eu preciso ir lá para o juízo da execução. Eu não posso discutir isso no juízo de conhecimento, naquele juízo que condenou. E, por outro lado, neste caso específico meu, o processo dela havia ser encerrado. Então, por consequência, a jurisdição do juízo se esgotou. E ela me contando o caso dela, ela tinha um neto, ela cuidava desse neto, o seu filho estava custodiado na época, e a mãe da criança havia sido falecida há um tempo. Então quem cuidava da criança era ela. Na hora me veio aquela sacada, que é o HC coletivo do Supremo Tribunal Federal, de incluí-la naqueles requisitos da prisão domiciliar. Na hora tive essa sacada. Mas como eu iria pedir a domiciliar para ela? Não estávamos falando aqui de prisão preventiva, estávamos aqui discutindo prisão definitiva. Então o processo dela havia se encerrado. A prisão domiciliar na execução eu tenho que lidar com o juízo da execução. Mas ela não tinha ainda o processo de execução. Porque, em regra, a guia de recolhimento para iniciar um processo de execução, ela só se inicia com a prisão da pessoa. Então estávamos diante de um impasse. Ela vai ser presa para eu pedir uma domiciliar para ela, que ela tem direito. É uma incongruência aqui muito grande, não é verdade? Então eu usei essa tese do STJ. O que diz a orientação do STJ? Mesmo que a regra é a expedição da guia de recolhimento apenas com a prisão da pessoa, isso diz a Lei de Execução Penal e também o Código de Processo Penal, mas nesse caso específico, como ela tem um direito do processo de execução para ser discutido, exigir a prisão dela para discutir esse direito é exigir uma condição muito extrema, causando aí um constrangimento ilegal. Deu outra. Fiz essa petição para o juízo que condenou, requerendo a expedição da guia de execução dela definitiva, mesmo ela não sendo presa, e fundamentei nessa decisão do STJ. O juiz acatou, autuou, formalizou o processo de execução e dentro do processo de execução eu fiz o pedido de domiciliar, o qual foi deferido, inclusive, pelo juízo do DECRIM. Tanto moral da história, o